Fala pessoal, bora comentar sobre a PetroRecôncavo, a pequena Petrobras da Bolsa, que tem pago altos proventos porque o dividend yield atual é de 16% e a empresa tem condições de pagar bons proventos, já que a dívida está controlada, a empresa gera muito caixa, os investimentos estão moderados, consequentemente, este ponto acaba sobrando caixa para a empresa e parte da geração de caixa a empresa destina para o pagamento de proventos. Então, o primeiro ponto, a PetroRecôncavo é uma das principais produtoras independentes de petróleo e gás na terra no Brasil. Enquanto isso, a Prio e a Petro exploram no mar e possuem um custo de extração mais barato frente à exploração da terra. Daí a empresa destaca alguns ativos que ela possui, concessões e também o estado de atuação que fica no Rio Grande do Norte e na Bahia. Outro ponto sobre alguns destaques do novo balanço da empresa: EBITDA recorrente de 1,6 bilhão e foi recorde, e o crescimento foi de quase 30% ano contra ano. Já o lucro líquido, 681 milhões, retirando a parte de variações cambiais, já que a empresa possui dívida em moeda estrangeira, então este ponto foi um lucro de lado em comparação com o ano passado. Porém, no quarto TRI, os lucros cresceram 11% versus o terceiro TRI. Outro ponto que tem permitido este alto pagamento, bem além do que 10%, é que a empresa gerou 1 bi de geração de caixa livre, então por isso que a empresa repassou um grande provento para o acionista. E se não me falha a memória, a empresa repassou de 70% a 80% desse fluxo de caixa livre na forma de dividendos e JCP. Daí, se a empresa permanecer crescendo e com custos controlados e dívida controlada, a perspectiva é da manutenção de bons proventos para o acionista. Porém, tem um defeito, é que é uma empresa pequena, então a empresa em algum momento pode querer acelerar no quesito crescimento, consequentemente o provento poderia cair bruscamente, mesmo a empresa reportando um bom balanço. Então, se você realmente quer proventos, entre aspas, mais previsíveis, seria mais prudente olhar para a Petrobras, porque a empresa possui a sua política bem definida de repassar em 45% do fluxo de caixa livre. Então você olha o balanço e já tem noção de quanto a empresa deverá pagar de proventos. E também tem diversas pessoas projetando o quanto a empresa poderá gerar de caixa. Enquanto isso, uma empresa pequena de setor pode apresentar uma oscilação maior no resultado e também a empresa poderia oscilar bruscamente o pagamento de proventos a depender do seu payout, já que a empresa não fixa nenhum payout para o acionista. Por isso, essa foto mostra a produção média anual da PetroRecôncavo de 2017 até 2024. Então perceba que a empresa saltou de 4,5 mil barris por dia para 11 mil, 12 mil e recentemente alcançaram 26 mil barris por dia. Sendo que cerca de 40% da produção vem da parte de gás, e esse ponto acaba sendo muito bom, já que esse segmento representa de 30% a 40% da sua receita e a empresa consegue firmar contratos de longo prazo e com preços estáveis olhando para o médio prazo. Então esse ponto tende a gerar certa solidez em parte da receita da empresa. Enquanto isso, a outra parte da produção vem de óleo e vai depender do preço do petróleo, que pode oscilar bruscamente de um ano para outro. Por isso, a empresa destaca a sua produção para janeiro e fevereiro de 25, então perceba que os números que foram entregues foram acima do que trimestres passados. Então esse ponto acaba sendo positivo, já que, se a empresa conseguir crescer em uma taxa acelerada, eles podem diluir custos e o custo de extração poderá cair. Consequentemente, a empresa se tornaria mais rentável e geraria mais caixa, e este ponto poderia permitir a continuação dos bons pagamentos. Já no quesito receita líquida, a empresa conseguiu 3,3 bi de receita em 2024 e cresceram 16% ano contra ano. Então, na parte de gás, a empresa saltou de 1 bilhão de receita para 1,1 bilhão e na parte de petróleo, 2 bi de receita para 2,2 bi. E também tem aqui a parte da proteção, que foi negativa, e outras receitas, com parte de serviços, que estão olhando para tudo, 16% de crescimento ano contra ano. E também, olhando aqui para este número, 70% da receita veio da parte de petróleo e 30% da parte de gás. Outro ponto, perceba a receita líquida por trimestre. Então perceba que no segundo TRI de 24, a empresa tinha crescido a sua receita, principalmente por causa de uma elevação no preço do petróleo para $85 o barril, e perceba que caiu para 80, 75, e mesmo assim a empresa permaneceu com uma receita parecida,
porque a produção segue crescendo neste período. Fora que a empresa teve menos impactos com a proteção e também aconteceu um leve crescimento na produção, tanto de petróleo e de gás. Além do mais, no quesito EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a empresa conseguiu 1,6 bilhão, o que foi o maior patamar da sua história, e cresceram quase 30% ano contra ano. Então a empresa cita que este fato aconteceu por causa da evolução da sua receita e também por causa de custos controlados. Além disso, outro fato positivo é que o custo de extração só cresceu 4% ano contra ano. Enquanto isso, outras empresas do setor entregaram um crescimento no custo de extração um pouco mais acelerado. Daí, a empresa cita alguns destaques. Por exemplo, eles pagaram menos royalties, em 6% na comparação anual, por causa de alguns benefícios que foram aprovados pela Agência Nacional de Petróleo. Aí também destacam ganhos de eficiência que ajudaram no controle desse custo. Outro ponto, esta foto mostra até o balanço do terceiro TRI 24, que a empresa possui um custo de extração abaixo do que os seus pares e também custos gerais e administrativos abaixo do que os seus pares. Então, mesmo a PetroRecôncavo só atuando na exploração da terra, a empresa consegue ser competitiva e possui um baixo custo de extração. Porém, ainda não chegam no patamar da Petro e da Prion, já que o custo de extração da Petrobras, olhando para a parte de pré-sal, fica na faixa de $4 o barril, e olhando para outros pontos, o custo de extração fica na faixa de $7 a $8, enquanto a Prio possui um custo de extração um pouco acima do que o da Petro. Então, realmente, a Petro acaba sendo imbatível no quesito custo de extração. Eu até postei em um vídeo recente que a empresa possui o terceiro menor custo de extração do mundo e praticamente só fica atrás da Saudi Aramco, que é a top 1 do mundo neste segmento. Então, para quem pensa que é estatal, pouco eficiente, com custos altos, está bem errado, e a Petro é muito eficiente e muito rentável. Outro ponto que fez a empresa saltar no pagamento de proventos foi essa forte geração de caixa livre de 1 bi e 34 milhões. Então perceba que o provento por ação cresceu de 99 centavos para 2,75 por ação. Consequentemente, a empresa tem pago esses 16% de yield em função da cotação atual. E também, se eu dividir o fluxo de caixa livre pelo valor do mercado, temos uma relação de 22% de fluxo de caixa livre yield, o que seria uma das maiores do setor, o que poderia indicar que a empresa está barata caso esse bom balanço permaneça. E a seguir, eu vou mostrar por que aconteceu toda esta piora na cotação, já que a empresa caiu uns 31% de 12 meses para cá, e também quedas mais acentuadas, principalmente em relação a 2021 e 2022. Outro ponto, no quesito investimentos, a empresa investiu 822 milhões, o que foi 25% abaixo do que 2023. Então, como a empresa segue batendo recorde de geração de caixa, os investimentos caíram, consequentemente a empresa conseguiu aquela baita geração de caixa livre, o que permitiu o alto pagamento de proventos. Além do mais, no quesito lucro líquido, a empresa cita 709 milhões de lucro, porém, considerando os efeitos de marcação a mercado, porque a empresa possui dívida em moeda estrangeira, então o lucro líquido teria sido de 437 milhões. Então perceba que não foi só no caso da Petro que o lucro despencou. Então, se considerar as variações cambiais, a empresa teria caído o lucro neste período. Porém, desconsiderando este ponto, o lucro só caiu 4% ano contra ano. Então, este tipo de empresa, que tem receita e dívida em dólar, pode acabar oscilando bastante o lucro, sem necessariamente acontecer uma piora brusca no resultado. Então, tem que ter cautela para não olhar as matérias. O lucro despencou, mas na prática, a empresa pode ter reportado um bom balanço, desconsiderando esses efeitos pontuais. Fora isso, a PetroRecôncavo vale na bolsa 4,7 bi, e como vimos, a empresa lucrou 681 milhões. Então, se pegar 4,7 e dividir por este lucro, temos um preço-lucro atual de 6,9, o que não seria caro para uma empresa que entrega crescimento, que tem margens altas e uma dívida controlada. Outro ponto, a empresa melhorou a sua estrutura de capital com redução de custo e alongamento da dívida, porque perceba que eles alongaram o prazo médio da dívida e também o custo médio da dívida caiu de quase 9% para 6,74%. Por isso, a dívida cresceu sim, porém, a relação de alavancagem é bem confortável de apenas 0,8. Ou seja,
em praticamente 9 a 10 meses de geração de caixa e considerando o caixa atual, a empresa conseguiria quitar toda a sua dívida. Então este ponto acaba sendo bem tranquilo, menos de um ano de geração de caixa, eles quitam toda a sua dívida. Fora isso, olhando aqui para o calendário de proventos, que vocês podem consultar no site Investor 10, perceba que a empresa anuncia proventos com a data compara abril, junho e novembro. Já para 2023, data compara abril e dezembro. Já para 2022, data compara abril e dezembro. Então, olhando para o histórico da empresa, pode acontecer algum anúncio para abril, maio ou junho e depois outro anúncio para o final de 2025. E por fim, vimos que a empresa caiu 30% na cotação de 12 meses para cá e também uma grande queda em relação a 2022. Então perceba que essa foto mostra o valor de mercado em azul da Petro Recôncavo em dólar e o preço do petróleo em preto. Então perceba que o petróleo subiu para acima do que $100 o barril, consequentemente neste período que o mercado cogitava um forte crescimento com o recém-IPO, fora este patamar elevado de preço do petróleo, fez os papéis dispararem naquele período. Aí depois, a empresa não cresceu nessa taxa acelerada que o mercado esperava, consequentemente o valor do mercado acabou caindo uns 50%. Então perceba que existe uma grande correlação entre o preço do petróleo e o valor do mercado das empresas que atuam nesse setor. Então fica atento a este ponto e também ao custo de extração da empresa, porque se o petróleo permanecer em um bom patamar e a empresa conseguir controlar custos, a tendência é que ela gere um bom resultado e pague bons proventos. Então, pessoal, comentamos aí sobre a pequena Petrobras da Bolsa, que paga altos proventos. Comenta se você é sócio e se tem comprado com essas quedas recentes. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do meu canal para ter acesso a mais de 580 vídeos exclusivos para você aprender a investir melhor, principalmente com o intuito de gerar renda passiva com ações. Fora os vídeos, também tem as planilhas, tem o Telegram, tem a minha carteira aberta, ações que eu sigo de olho, meus aportes e muito mais. E tem aquele ponto, não vou ficar enrolando você, então se você assinar e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. Fora isso, tem muitos seguidores migrando para o BTG como parceiro do canal e conseguindo bons benefícios na corretora, na conta corrente, também tem um cartão Black do BTG. Aí caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.